O enquadramento de aço leve é um sistema construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado formados a frio. São projetados para suportar as cargas da edificação ou trabalhar em conjunto com outros subsistemas industrializados, garantindo assim os requisitos do funcionamento da edificação. Ele é um sistema construtivo aberto que permite a utilização de diversos materiais, sendo eles flexíveis, pois não apresentam grandes restrições no projeto, racionalizado, que otimiza a utilização dos recursos, customizável, que permite total controle dos gastos, além de ter durabilidade e ser reciclável em grande parte. Esse sistema construtivo é indicado para o uso em residências unifamiliares térreas ou sobrados, edifícios de até 8 pavimentos, hotéis, edifícios da área da saúde, clínicas e entre outros. Aqui é possível observar dois exemplos do que eu falei no slide passado. Na primeira imagem a gente tem uma estrutura mais simples e na segunda uma estrutura mais trabalhada, mais cheia de formas. Aqui a gente pode observar mais alguns exemplos. Na primeira imagem a gente tem uma construção de 2 pavimentos e na segunda também, só que são 2 pavimentos mais cheios de formas e trabalhados de formas diferentes. Sendo uma tecnologia recente no Brasil, a sua origem foi no início do século XIX. E para atender o crescimento da população foi necessário fazer uso de métodos mais rápidos e produtivos nas construções das habitações, sendo assim utilizados os materiais disponíveis na região. Aqui é possível observar mais um pouco sobre essas construções que eles faziam com materiais improvisados que eles conseguiam na região. Com o crescimento da economia norte-americana e a abundância na produção de aço no período pós-guerra mundial, foi possibilitado a evolução nos processos de fabricação de perfis formados a frio. Aqui é possível observar a evolução que eu acabei de citar, a substituição da madeira pelo aço. É possível observar o contraste entre os dois materiais e a diferença que cada um faz na construção. Os principais componentes desse sistema são os perfis de aço, as vedações externas e internas, os isolantes termoacústicos, as barreiras impermeáveis, as supercoberturas, as telhas e entre outros. Os perfis de aço são obtidos por conformação a frio a partir de bobinas de aço revestidas com zinco ou liga de alumínio-zinco. Os produtos mais usuais para a vedação externa das construções em LSF são fornecidos em placas ou chapas e possuem várias espessuras. De acordo com as normas brasileiras, uma construção deve receber isolamento térmico e acústico adequado, e para a vedação interior é usado as chapas de gesso. Aqui a gente pode observar o uso de placas OSB e de gesso acartonado, e elas já estão bastante disseminadas na realidade construtiva nacional no que se refere à mão de obra disponível e custo. Também é possível utilizar o acabamento com compostos de réguas paralelas, que é muito comum nas construções norte-americanas. Esse tipo de faixas são fabricadas industrialmente e compostas de uma mistura de gesso, água e aditivos revestidos em ambos lados com lâminas de cartão, o que confere ao gesso resistência à tração e flexão. Os isolantes térmicos mais tradicionais nos sistemas para paredes, pisos ou coberturas são placas ou mantas de lã de vidro ou de rocha. A gente pode fazer uso de outros materiais empregados, dependendo das suas características do sistema escolhido. Porém, a sua condutividade térmica deve idealmente ser menor que 0,6. É importante destacar que nem todo isolante térmico tem boas propriedades acústicas e vice-versa. Portanto, o desempenho acústico da edificação deve ser objeto de análise adequada para se atingir os níveis desejados. Impermeabilizantes na forma de mantas pré-fabricadas ou membranas moldadas no local são pontos necessários para garantir a proteção e longevidade dos materiais empregados nas edificações, ou seja, como é possível
A barreira impermeável são elementos usados para auxiliar a estanqueidade ao ar e à água da edificação, eventualmente protegendo outros elementos da umidade. Elas são usadas para envelopar a edificação. As subcoberturas, conforme o projeto e em caso de necessidade, são perfeitamente aplicáveis às subcoberturas tradicionais do mercado, sendo simples ou compostas, como barreiras adicionais de estanqueidade, refletivas ou. Pode-se utilizar nesse sistema todos os tipos de telhas existentes e disponíveis no mercado: aço, cerâmica, fibrocimento, concreto, plásticas, dentre outras. Deve-se dar preferência aos sistemas de cobertura de maior desempenho de estanqueidade, assegurando sua correta amarração e fixação, para se evitar infiltrações ao longo da vida da edificação, usualmente causada por deslocamentos dos elementos de cobertura, em razão de fortes ventos, chuvas e etc. Vantagens e benefícios do sistema Light Steel. O aço é um material incombustível e reciclável, podendo ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. Facilidade de montagem, manuseio e transporte devido à leveza dos elementos. Durabilidade e longevidade da estrutura, proporcionada pelo processo de galvanização das chapas dos perfis. Construção a seco, o que diminui o uso de recursos naturais e o desperdício. Os perfis de aço perfurados previamente e a utilização dos painéis de gesso acartonado facilitam as instalações elétricas e hidráulicas. Rapidez de construção, uma vez que o canteiro se transforma em local de montagem. Métodos de construção e montagem. Os métodos de construção e montagem de edificações em light steel variam de acordo com o projetista e a empresa construtora. De forma geral, existem 3 métodos para a construção de edificações: stick, modular e painéis. No método stick, os perfis são cortados no canteiro da obra. Painéis, lajes, coluna, contraventamentos e tesouras de telhados são moldados no local. Os perfis podem vir perfurados para a passagem das instalações elétricas e hidráulicas. Os demais subsistemas são instalados posteriormente à montagem da estrutura. Esta técnica é usada quando a pré-fabricação não é viável. Já no método modular, é um processo altamente industrializado e caracteriza-se pelo uso de unidades modulares, completamente pré-fabricadas e que podem ser entregues no local da obra com todos os acabamentos internos prontos. Painéis estruturais ou não, lajes e tesouras de telhado podem ser pré-fabricados fora do canteiro ou no próprio local da obra. A confecção dos componentes é realizada em mesas especiais de trabalho com a orientação dos projetos estruturais. Quanto maior a organização das atividades, melhor a qualidade e precisão dos componentes. Etapas da construção. Método de painéis. Fundação. Por ser muito leve, a estrutura de light steel e os componentes de fechamento exigem bem menos da fundação do que as outras construções. A escolha do tipo de fundação vai depender, além da topografia, do tipo de solo, do nível do lençol freático e da profundidade do solo firme. A laje radier é a fundação mais comumente utilizada para construções em light steel. O radier é um tipo de fundação rasa que funciona como uma laje e transmite as cargas da estrutura uniformemente para o terreno. Os componentes estruturais fundamentais do radier são uma laje contínua de concreto e eventuais reforços. Para evitar o movimento da edificação por causa da pressão do vento, a superestrutura deve ser firmemente ancorada na fundação. A escolha da ancoragem mais eficiente depende do tipo de fundação e das solicitações que ocorrem na estrutura.
A ligação entre a fundação e a estrutura é feita com suportes de ancoragem. O conceito estrutural do sistema Light Steel é dividir as cargas em um número maior de elementos estruturais, sendo que cada um é projetado para receber uma pequena parcela de carga, o que possibilita a utilização de perfis conformados com chapas finas de aço. Os elementos estruturais mais utilizados para garantir a estabilidade estrutural dos painéis e, consecutivamente, da edificação do sistema são as fitas e placas de contraventamento e as linhas de bloqueadores. Para o sistema, existem dois tipos distintos de laje, denominados de laje seca ou úmida. As lajes secas podem ser compostas por painéis de madeira ou placas cimentícias, apoiadas sobre perfis metálicos estruturais. Já as úmidas são compostas por formas de aço preenchidas com concreto e tela de reforço estrutural. A cobertura pode ser calculada para suportar qualquer tipo de telha, assim como os demais painéis, deve ser contraventada e bloqueada para suportar as cargas de vento. Light Steel acelera a obra do pavilhão olímpico, com estruturas compostas por perfis leves de aço galvanizado. O pavilhão da Cidade Olímpica, utilizado como centro de mídia durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, foi concluído em apenas 60 dias.